Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal, aula de número 5 da nossa playlist de vetores voltado para nível superior. Comece na aula de número 1, eu deixo um card aqui em cima para você vir vendo tudo direitinho, passo a passo, tá? Essa aula de número 5, ao contrário da de número 4, ela vai ser mais prática e mais direta, tá bom? Vamos lá, aqui a gente vai falar do vetor diferença e depois vamos fazer um exercício, um exemplo, em que a gente vai calcular ali tanto o vetor soma, como a gente viu na aula passada, né, como o vetor diferença. E eu quero mostrar uma coisa importante para vocês, que pode ser que você já esteja até se perguntando isso. E se você está se perguntando isso, é bom, porque você está entendendo bem a matéria e começa a surgir dúvidas, né? Então vamos lá, aqui eu tenho o vetor V1. E aqui eu tenho o vetor V2. E vocês já sabem, né, que aqui é V1 mais V2. Beleza, até aí um pouco de mais do mesmo, né? Agora, para esse triângulo aqui, aplica a lei dos cossenos comigo. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, professor. Esse aqui é o vetor soma, tá? Estou representando o vetor soma por V1 mais V2 por S, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ser ao quadrado. Não, deixa eu botar a raiz logo. Botar a raiz logo. Esse cara aqui vai ser igual a raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado, sim. De V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos duas vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno desse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa, tá? Beleza. Então, aplicando a lei dos cossenos ali, eu encontro qual é o módulo ali do vetor soma, né, professor? E o que é que eu gostaria que vocês estivessem já meio que se perguntando por aí? Quando eu tenho que usar um sinal de menos e quando eu tenho que usar um sinal de mais. Porque senão eu fico maluco aqui, professor. Isso, você e todo mundo. Então vamos lá, vamos entender isso hoje. Então aqui seria essa soma, tá? Vetorial. Veja que eu coloquei aqui, ó, cosseno de alfa, tá bom? Agora a gente vai dar uma mexida naquela figura ali. Vem comigo, larga tudo aí, pega essa figura, coloca no teu caderno também. E vem comigo, ó, larga tudo aí, olha para cá. Quero que vocês percebam que V1 mais V2, essa é a soma, né, dos dois. V1 mais V2, também posso representá-los assim, né? Origem com origem, né, professor? Isso, aqui tem V1. Ao invés de botar V1 seguido, um seguido do outro, né? V2 seguido de V1, eu coloquei origem com origem. Não tem problema nenhum se eu traçar uma reta aqui pontilhada, idêntica a esta, e traçar uma outra, que nem eu mostrei para vocês, né? Reta pontilhada, idêntica a esta. Quando eu traçar aqui o vetor soma, beleza, vai ser igual a esse. Vai, idêntico ao que está ali em cima. Beleza, sem novidade nessa parte também. Mas eu quero que vocês agora vejam que aqui está origem com origem. E o ângulo que está sendo formado não é mais alfa, né? Não. Alfa é esse ângulo aqui, ó, que é até maior que 90, né? Obtuso, né? Esse aqui não, esse aqui é agudo, né, pessoal? Isso é menor que 90. É o ângulo formado da origem com origem. Mas, se eu fizer isso aqui, você vai ver que esse θ, ele aparece bem aqui, ó. Tá vendo? Só prolonguei essa reta horizontal. Me diz. Se eu pego o V2 e coloco ele desenhado aqui, tá vendo que esse ângulo θ vai ser o ângulo formado justamente entre V2 e V1? É mesmo, né, professor? Cara. Se eu pego o V2 e jogo ele ali, ó. Pegar o V2 e vou botar ele aqui. Tá vendo? Para ficar origem com origem, né, professor? Isso. Se eu faço isso, fica fácil perceber que esse ângulo θ aqui, ó, que é o mesmo que está aqui embaixo, ó, é justamente o mesmo que está aqui. Sim, V2 reta horizontal, V2 reta horizontal, θ. Trocando em miúdos, me diz, o cosseno, se eu digo que aqui é θ, vem para cá. Se eu digo que o ângulo ali é θ, estou dizendo aqui que eu tenho um ângulo aqui, ó, que é θ. Beleza? Quanto vale esse ângulo aqui, que ali está sendo chamado de alfa?
180 menos θ, né, professor? Tudo é 180. Então aqui é 180 menos θ. Acontece que o cosseno de 180 menos θ, que é justamente o alfa da história, professor, peguei a visão, é igual a menos o cosseno de θ. Por exemplo, se θ fosse, exemplo, se θ fosse 60 graus, me diz, aqui seria quantos graus? 120, professor. Pois é, qual é o cosseno de 60? Meio. Qual é o cosseno de 120? Menos meio. Pegou a visão? Então, o cosseno de θ vai ser igual a menos o cosseno de 180 menos θ ou vice-versa. Tá? Bom, e aí, professor? E aí, moçada, que aqui eu estou chamando de alfa justamente o cosseno de 180 menos θ. E o cosseno de 180 menos θ vai ser menos cosseno θ. Vai. Só que menos com menos dá mais. Saquei, professor. Então, uma questão de identificar com qual ângulo eu estou trabalhando, né? Não? É isso aí, você pegou a visão. Eu também posso escrever que S é igual a raiz quadrada disso aí tudo, né, professor? Isso, só que ali agora eu não vou botar alfa, eu vou pôr θ. Então, a questão, assim, realmente de você identificar em cada caso, depois de montar direitinho a figura, se você quer trabalhar com esse ângulo, se dá para trabalhar com ele. Se você quer trabalhar com esse aqui, ou se dá para trabalhar com ele, tá? O que ficar mais fácil para cada um, tá bom? É bem mais comum trabalhar com esse aqui e o sinal de mais aqui. Então, vai ficar V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno de θ. Beleza. Agora, vamos para baixo, para finalmente a gente ver aqui o vetor diferença. No vetor diferença, quando a gente quer calcular ali qual é a diferença entre dois vetores, ou o vetor diferença, é você somar um vetor com o vetor oposto do outro, né, professor? Isso, tá? Esse é o vetor diferença. Então aqui, nosso vetor diferença, que eu estou chamando de D, ele é V1 menos V2. Tá, professor? V1 menos V2 vai ser o vetor V1 seguido do vetor menos V2. Sim, que é igual ao vetor V2, só que no sentido contrário. Beleza. Mesmo módulo, mesma direção, mas no sentido oposto a gente já viu isso. Vetor oposto, né? Então, aqui eu botei, ó, V1, V2 não, aqui é V1 de novo, só repetir essa figura daqui e veio para cá, tá? Só repetir, esse aqui é o nosso V1, esse aqui era o nosso V2, tá? Peguei isso aqui, ó, desenhei aqui. Beleza, professor, agora eu não quero a soma de V1 com V2, não. Agora você quer a diferença. Você quer V1 menos V2, tá? Quem é o V2? V2 é esse vetor. Então, quem é o menos V2? É um vetor com essa mesma medida virada ao contrário desse. Oposto a ele, desse jeito. Este aqui de baixo é o vetor menos V2. Tá. Na soma vetorial, eu estava usando o ângulo θ e acabei caindo aqui. Já peguei, professor, peguei a visão de novo, cara. Pois é. E acabei caindo aqui numa adição. Não tem problema nenhum. Aqui já é 180 menos θ. Aí, quando a gente coloca aqui, ó, deixa que coisa interessante. Quando a gente põe aqui, ó, tudo seguido ali, um seguido do outro, bonitinho, direitinho, vou fazer aqui para vocês. Aqui está o nosso V2, né, professor? Isso. Tentar fazer o mais parecido possível, tá, gente? Também para não ficar tomando muito tempo de vocês. Mas aqui em nível superior, não tem esse negócio de pressa, né, professor? Não. Então, botei aqui, olha, V1 seguido do menos V2. O vetor soma, ele está bem aqui no meio. Está bem aqui, ó. Deixa eu tirar esse 180 menos θ, depois eu boto. O vetor soma, ele está bem aqui, ó. Ó que lindo. Novamente, para calcular o vetor soma aqui, você pode usar o 180 menos θ? Posso usar, professor? Pode. Tá? Se você já sabe θ, você pode usar o 180 menos θ? Você pode. Tá? De novo, se aqui fosse 60 graus, aqui você ia usar o cosseno de 120, que é menos meio. Tá? Mas você também pode trabalhar com essa figura aqui. Tá? Esquece o resto de lá. Pode trabalhar com essa figura aqui,
numa boa. Esse aqui é o vetor diferença. E eu posso calcular esse vetor diferença também em função desse ângulo aqui, ó. Aqui, não, melhor usar. Aqui é θ. Só prolongar aqui, tá? Prolongar aqui também. Veja, aqui é θ, aqui também é θ, né, pessoal? Isso. Beleza. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, né, pessoal? São sim. São sim. Então também posso usar θ, cara. Aí fica você que sabe, né, pessoal? Isso. Vai dar no mesmo? Tem que dar. Tem que dar, cara. Tem que dar. Veja. Usando esse ângulo, aplicando a lei dos cossenos direto, mesmo a lei dos cossenos que a gente viu lá na matemática, então aplicando direto para cá. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. Professor Davi, cara, o vetor diferença, ele vai ser igual a raiz quadrada. Isso. Ele vai ser igual a raiz quadrada de V1 mais V2, né? Isso. V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Aí, presta atenção, é menos, né, pessoal? Isso, é menos, tá? Trabalhando com esse ângulo aqui, é menos. Igual que a gente vê na matemática, tá? Caso você nunca tenha visto leis cossenos na matemática, tem muitos canais aqui no YouTube que podem te ajudar com isso, tá? Depois eu vejo se eu achar algum vídeo bacana. Tem alguns amigos que eu curto. Se tiver no canal deles, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Menos 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno de θ. Beleza. Então, se eu estiver trabalhando com esse ângulo θ aqui, ó, eu vou usar o cosseno de θ, sim, que é o mais comum que acontece. E ao invés de usar mais, a gente acaba caindo com menos. Tá vendo? Agora, se eu trocar isso aqui por 180 menos θ, que aí seria o ângulo formado entre os dois aqui, origem com origem, né? Origem do menos V2 com origem do V1. Sem problema também. Eu poderia usar esse alfa aqui, 180 menos θ. Poderia, tá? Chamando de alfa aqui o 180 menos θ. Poderia, beleza? Você ia fazer a mesma coisa, ia escrever tudo igualzinho, só que aqui ia ficar cosseno alfa. Aí tem que lembrar que o cosseno de alfa é menos cosseno θ, então trabalhando com aquele ângulo, tu cairia com sinal de mais aqui. Eu sei que é muita informação, mas eu disse que era uma aula prática. Então, qual é a dica que eu tenho para dar para vocês? Quando você estiver fazendo uma soma vetorial, tenta pôr sempre origem com origem, trabalha com esse ângulo θ, aplica a lei dos cossenos com um sinal positivo e toca a tua vida normalmente. Quando for vetor diferença, encontra qual é o ângulo oposto ao vetor diferença e trabalha desse jeito que é bem mais fácil, tá? Normalmente é muito mais fácil. Encontra que o vetor oposto ao vetor diferença e aplica aqui com um sinal de menos a lei dos cossenos. Vai funcionar sempre, né, pessoal? Vai. Vamos praticar. Vou trazer um exercício bom aqui pra gente. Beleza, pessoal? Vem pra cá então. Pra gente fazer juntos esse exercício aqui. Pega aí tua calculadora científica e manda a bala aqui junto comigo, tá? Vem. Primeiro a gente vai fazer a figura, tá? Em vermelho. Vamos lá. Dois vetores, A com 12 unidades de comprimento e que faz um ângulo de 30 graus positivo ali, né? Com eixo X positivo. B com 14 unidades de comprimento e de mesma direção e sentido que X negativo, determine a soma dos dois e a diferença entre eles. Então, primeiro a gente vai fazer uma figura aqui. Faz a tua figura aí também, vê se ela bateu junto com a minha, tá? Vou meter aqui um eixo X, um eixo Y. Eixo X e Y. E o nosso vetor A, de acordo com o que foi dito no texto. Bom, o A ele tem que formar 30 graus com o eixo X positivo. Então o A está aqui, nesse quadrante. Esse aqui é o nosso A. O B está em cima do eixo X, só que negativo. Então o B está para lá. Esse aqui é o nosso B. E ali nós temos ...30 graus. Se aqui é 30 graus e tudo tem que dar 180, então quanto é esse ângulo aqui?
150, né, professor? Tá legal? Pronto. Agora é só tocar o barco, né, professor? Isso. Aí você vê, né? Conforme eu falei pra vocês, eu acho melhor, tá? Botar ali origem com origem, cara. Bota origem com origem ali e vai embora, tá? Mas você que sabe aí, tá bom? Eu que fica mais fácil pra você. Como aqui já tá origem com origem, e o ângulo formado aqui entre esses dois vetores, né? Esse e esse, é 150 graus, eu já boto aqui, ó, que o vetor soma ao quadrado vai ser igual ao quadrado do A. Inclusive, eu vivo esquecendo de botar as setinhas. Vai ser o quadrado do A. 12 ao quadrado, 144, né? Mais o quadrado do B. 14 vezes 14, 196. Mais, né, professor? Isso, origem com origem. Mais. 2 vezes 12 vezes 14. Vezes o cosseno de 150. Que vai ser igual ao cosseno de 30, né? Só que negativo, né? Aí menos com mais vai dar menos, né, professor? Vai. Então, S ao quadrado vai ser igual. Vou fazer essa parte logo, que vai dar menos ali. Vem, essa aqui é guerreira. Essa aqui tá comigo, eu saí da faculdade tem 20 anos. Ela tá comigo desde a época da faculdade. Sério, professor? Sério. Cássio é pica. Vamos lá, 144, não, tá, cosseno de 150 vezes o 14 vezes o 12 vezes 2. Isso aí vai dar menos 290,98. Eu vou trabalhar com duas casas decimais, tá bom? Vamos lá, então ficou 144 mais 196 mais com menos vai dar menos 290,98. Pronto, agora é só subtrair isso aí. Deixa eu botar aqui o 144. Vou botar aqui também o 196. Isso dá 49,01. 49. Então S ao quadrado igual a 49. Sem querer, acabei achando um resultado aqui quase que exato, né? Deu 49,01. Raiz de 49,7 unidades. Beleza. Letra B, vem. Na letra B, deixa eu fazer a figura também, para a letra B. Preto, vem pra cá. Na letra B, deixa eu fazer a figura aqui do menos B. Agora, a gente quer a diferença entre eles. Então, a gente não vai fazer agora A mais B, a gente vai fazer A menos B, né? Isso, A menos B. Se o B é horizontal para a esquerda, o menos B tá para cá, né, pessoal? Tá. Então, aqui tá o nosso... Se ficar cortado aí, pessoal, aqui eu botei menos B, tá? Setinha em cima, vetor menos B, tá bom? Mas acho que não vai cortar, não. Vamos lá. Então, tá aqui o nosso menos B. Se eu quero fazer A menos o B, botar um na sequência do outro, né, professor? Bota aqui o menos B. Pronto, já tá no jeito já. Beleza? Então, já botei na sequência aqui, olha. A menos o B. Beleza. Nosso vetor soma tá bem aqui. Depois vocês printam, tá, gente? Mas faz a figura de vocês também, tá legal? Esse daqui é o nosso vetor diferença. E tá ali bonitão, né? Nosso vetor diferença. Fica fácil descobrir qual é o ângulo aqui dentro. Porque aqui é 30, tá vendo? Entre o A e a horizontal é 30. Isso aqui é 30, ó. Então aqui é 150, né, professor? E aí você aplica a lei dos cossenos normalmente ali em cima desse ângulo de 150. Se você quisesse fazer a origem com origem, ia dar certo também, tá? Você usar o 30, né, professor? Isso. Aí tu ia usar com o sinal de mais, tá? Aqui usando 150, sinal de menos, beleza? Então vai ficar assim, D ao quadrado, de novo, né, 144, mais 196, menos, vai virar mais, mas por enquanto menos. 2 vezes 12 vezes 14 vezes o cosseno de 150. Isso aqui vai dar, de novo, né? Quando eu multiplicar isso aqui tudo, de novo, vai dar menos 290,98. Vai, que é mesmo cálculo, né? Só que menos daqui, né? Do menos 290, com esse menos da fórmula, vai virar mais. Vai. Então vai ficar D2 igual a 144
mais 196 mais 290,98. E aí é só tirar a raiz disso. Vamos ver aqui. 290,98 mais 144 mais 196. 630,98. Vai dar mais ou menos 25, né? Vai. Isso é 25 vezes 25 dá 625. Tá, 690,98. Então, D vai ser igual a raiz quadrada disso. Aproximadamente 25. Raiz. O valor mais exato seria 25,11. Tá legal? Ou 25,12. Bom, é isso, pessoal. Vê se vocês querem printar aí esse quadro. Beleza, pessoal, eu volto pra cá então apenas para pedir um like no vídeo, né? Pedir para você se inscrever no canal aí, se você tiver gostado do vídeo, tá bom? A gente se vê na aula de número 6. Tchau, tchau.